Saudações, eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 22 de abril de 2025 e talvez fosse um momento pouco inoportuno, mas eu já tinha interesse em falar desse tema há bastante tempo e coincidiu que agora, infelizmente, ocorreu o falecimento do Papa Francisco, né? E talvez seja o melhor momento para tocar nesse assunto agora, apesar de que eu não gosto muito de abordar temas que estão muito em voga, né? Até porque vai vir agora esse período de luta, período de eleição, e muita gente vai tocar nesse assunto ao mesmo tempo. Mas eu queria mais refletir o porquê que o Papa Francisco gerou tanta controvérsia, né? Por que ele foi tão atacado a ponto de ter muitos católicos que chegaram, inclusive, a declarar a sede vacante permanente, né? Que não reconhecer o Papa em poder, declarando que ou que é um impostor, ou que o trono do Vaticano está vago, alguma coisa assim. Agora sim, nós estamos em sede vacante porque o Papa faleceu. Mas nós vimos que, e aliás não se via isso há muito tempo, que o pontificado do Papa Francisco teve essas controvérsias, e a gente tem que analisar isso de uma forma, agora em retrospecto, porque acabou, né? Eu esperava que o pontificado dele fosse mais longo, né? Foram 12 anos, acho que poderia ficar um pouco mais, não muito mais também. O pontificado anterior do Ratzinger, né, que é o Papa Bento XVI, foi 7 anos, né, e foi claramente uma espécie de Papa de transição, que sucedeu o João Paulo II, que foi um Papa, um pontificado de longa duração, né, 26 anos, muito longo. Desde pequeno eu estudava a escola católica, né? No caso aqui em Brasília, no Colégio Santa Rosa, depois no Colégio Cor Jesus. E é muito curioso, né, porque quando eu nasci era o Papa Paulo VI, né? E aí teve o falecimento do Paulo VI, em 78. E aí entrou o João Paulo I, que faleceu tipo um mês depois. Foi um pontificado curtíssimo. E aí entrou João Paulo II, né? E é um fato esquisito é que muito moleque lá na época estava torcendo para o Papa morrer, que é para não ter aula, né? Porque foi dois falecimentos e 2 dias de luto, né? Então não teve aula. Mas bem, a duração do pontificado não tem tanto a ver com o impacto, né? Porque lembrando que antes do Paulo VI, né, um pouco antes teve o João 23, e o João 23 acho que ficou só 4 anos, né, no pontificado, e no entanto ele fez um concílio, né, o Concílio Vaticano II, e teve um impacto decisivo na história da igreja. Muitos mais tradicionais, né, mais ortodoxos, entre aspas, eles criticam muito o Concílio Vaticano II, né, criticam muito o João 23. Houve quem chegasse a declará-lo como se fosse assim um anticristo. Só que naquele tempo não tinha internet, né, meu amigo? Então se alguém fizesse alguma coisa comparável ao que o João 23 fez naquela época e fizesse hoje, ia ser o Deus nos acuda em termos de repercussão também. E acho que essa é a primeira pista, né, para nos fazer pensar por que houve essa polêmica toda com o Papa Francisco, né? Antes de tudo, eu vou fazer aquele pedido que raramente eu faço, né? Por favor, dê o like aí, né, que o pessoal esquece mesmo. Se inscreva no canal, compartilhe. Eu estou com uma estagnação de crescimento de inscritos inédita na história do canal. Então dê essa força aí, por favor. Mas voltando, a questão é que tem que examinar 3 fatores para observar o que aconteceu com o pontificado do Papa Francisco para ter tanta controvérsia, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui onde foi debatido, teve aquela alegação ridícula de que ele estava liberando o casamento gay na igreja, um negócio sem pé nem cabeça. Mas o que acontece é que, em primeiro lugar, como o pontificado dele começou em 2013, né, e eu gosto de dizer que 2013 foi o fim do mundo, né? O mundo realmente acabou em 2012 e realmente as coisas mudaram bastante de lá para cá, né? Então já pegou esse não só pós-Brasil, mas o pós-mundo, nessa confusão toda, né? E você pode observar que, inclusive, a influência das redes sociais estourou, foi mais ou menos a partir daí. Virado de 2012 para 2013, especialmente 2013, que começaram as revoluções coloridas, que foram feitas basicamente por influência da internet. Apesar de já haver internet antes, né, ela atingiu pouco o Papa Bento XVI, porque ele, além de ser mais discreto, ele ficou 7 anos no poder, então ele começou o pontificado dele foi em 2005, né, ainda não estava tão movimentada assim essa questão das redes. De modo que o Papa Francisco ele pegou uma situação de redes sociais que inédita. Então é provável que qualquer um que estivesse no lugar dele ia ter uma exposição maior. E esse sucesso, essa repercussão, essa influência das redes sociais não se limita a elas. Evidentemente, a grande mídia também reage de alguma forma a esse respeito, e geralmente de uma forma ruim, né? Ela tem reagido em algumas raras ocasiões com um aumento de qualidade, mas em geral com uma piora da qualidade também. E como sempre foi um hábito
das grandes redes de comunicações, das plutocracias, criticarem e difamarem a Igreja Católica, então isso também não foi diferente. Então nós tivemos uma situação midiática, tanto a nível de internet, de redes independentes, quanto a nível de grandes corporações de mídia, que fizeram uma campanha em relação ao Papa Francisco, que em alguns casos até um pouco mais assim amigável, mas essencialmente no fundo mais deletéria, mais agressiva, por causa dos seus posicionamentos políticos e ideológicos. Antes de entrar nesse tema que é o mais importante, tem que ver também que ele teve algumas questões internas do Vaticano, né, com reformas administrativas, reformas financeiras, fez uns ajustes lá dentro da política interna, da política no sentido fisiológico mesmo, né? Ele nomeou muitos cardeais, a maioria dos cardeais que estão lá hoje são nomeados por ele, né? Então isso rendeu algumas acusações até de autoritarismo, né? Tem gente que chegou a chamar de fascista, né? Que está exercendo uma influência muito grande. Mas isso aí, meu amigo, isso aconteceu em praticamente qualquer pontificado, isso é normal, ainda mais um pontificado assim, de pós-transição, né? Porque o Ratzinger foi claramente um papo de transição. Mas assim, o principal motivo por favor, é totalmente óbvio. O principal motivo pelo qual tem essa campanha toda contra o Papa Francisco é o seu posicionamento político, ideológico, que sempre foi mais progressista, sempre foi mais no sentido de crítica ao liberalismo, de mais inclusivo, mais em relação especialmente ao amparo às pessoas mais pobres, aos países menos desenvolvidos. Então essa pegação dele nesse sentido foi muito forte. Para você ter uma ideia, um dos cabeças de chave da campanha de demonização do Papa Francisco foi aquelas organizações de neocons norte-americanos, com turma do George Bush, Dick Cheney, aquela corja maldita lá. Então só de você ver de onde vieram as principais e as mais violentas críticas ao Papa Francisco, fica claro que o teor é basicamente ideológico. Vem da nata do capital financeiro associado ao sionismo e neoconservadorismo. É basicamente neoconservadorismo. São os neocons, né? Ou seja, a degeneração da degeneração do liberal conservadorismo. Que sempre bom bater nessa tecla. O conservadorismo e liberalismo sempre foram visões de mundo bem opostas, né? Mas com o avanço das revoluções socialistas no começo do século XX, né, gerou essa tensão, essa polarização mundial. E uma coisa que foi muito bem feito foi um processo de cooptação dos conservadores pelos liberais. E aí surgiu essa figura bizarra chamada liberal conservador, que consegue fazer com que os conservadores defendam aquele mesmo instrumento que os destrói, né, que é o capital, especialmente o capital financeiro, o capital liberal. Então já tem essa aberração aí, desde sempre. E conseguiu consolidar uma tradição meio deslocada, né, que tenta unir a defesa das tradições, a defesa até da temática da doutrina da igreja, que sempre foi uma doutrina mais inclusiva, mais social, e tenta conciliar isso com o liberalismo econômico. O resultado é sempre desastroso. É claro que tem alguns pontos de contato, né? Evidentemente, o comunismo original, especialmente aquele militante de base, ele era claramente contrário à igreja, isso é fato. Mas a maior parte do modo como as experiências socialistas se desenvolveram, isso ficou assim meio que atenuado, né? Mas se manteve essa aliança liberal-conservadorismo. E o neoconservadorismo é um estágio maior degeneração ainda, porque ele pega o liberal-conservadorismo, só que aí num nível ainda pior, que é o nível do neoliberalismo, que é aquele mais destrutivo ainda, e pega o sionismo junto, e a igreja é claramente anti-sionista, a igreja católica. Então, essa dimensão de depravação do pensamento, que já nem conservador merece ser chamado, né, é que encabeçou a crítica ao Papa Francisco. Pode observar que a maioria dos críticos dele nesse sentido, não todos, tem alguns que fazem umas ponderações sem ser exatamente neocons, mas porque também tem uma afetação excessiva com relação a essas questões de sexualidade, né, nas quais eu também estou sempre criticando, especialmente feminismo, mas eu acho que nesse caso aqui, como eu aponto nessa minha live que eu discuti, tem pessoas realmente metendo os pés pelas mãos. Tem que nem aquele caso bizarro ali que foi emitido assim, uma série de orientações de como proceder com relação a determinadas bênçãos, né? E teve gente que achou que se chegasse uma pessoa, um casal homossexual na igreja, mesmo que não tivesse assim, de mão dada, ainda tinha que ser expulso, né? É uma coisa bizarra. O padre pode abençoar uma pessoa que está em necessidade, independente do que ela seja. Pode ser um genocida, pode ser o Hitler que entra na igreja lá e pede perdão, e o padre tem que acolher. Pode fazer confissão, ele pode ser abençoado, pode receber a penitência. A igreja não pode excluir as pessoas assim. O que ela não pode é corroborar determinadas vivências contrárias à doutrina da igreja. E isso não foi feito. A igreja não abençoou o casamento homossexual. Pelo amor de Deus, o pessoal tem hora que também porque deu muita confusão isso aqui. Mas então sendo assim,
apesar de algumas outras questões problemáticas, parece que o Papa Francisco falava demais, às vezes não falava muito claro, mas eu acho que isso aí é uma questão da época, é uma questão de internet, para ser mais popular, ele se projetar um pouco mais, que gerou isso. Teve outras questões pontuais também, sobre umas polêmicas que ele estaria incluindo determinadas formas de paganismo dentro de alguns posicionamentos, que eu acho que foi uma confusão danada. É aquela questão lá a questão da Pachamama, né, que foi em 2019, com relação que o Papa Francisco foi acusado de ter prestado culto lá a uma entidade que simbolizaria a Mãe Terra. Aquilo ali, em parte, foi mal entendido, em parte, acho que foi assim, um certo vacilo também de postura, mas fizeram uma tempestade em copo d'água, uma coisa completamente descabida ali. Mas eu acho que essa tempestade nem teria acontecido se ela não aconteceu de forma orgânica. O que aconteceu é que porque tudo que o Papa falava já servia de motivo para essa turma neocon incitar um processo assim de ataque, né? Então, assim, não tenha dúvida, o principal motivo que levava as críticas ao Papa Francisco é o neoconservadorismo. Essa posição sórdida de defesa desse capitalismo insano, de destrutivo, de jogar milhões de pessoas na miséria, promover essa desgraça mundo afora, justificar essa matança insana, grotesca que ocorre na faixa de Gaza. Esses são os inimigos do Papa Francisco. E os inimigos da humanidade, vamos ser sinceros. Não é que o Papa Francisco não tenha lá seus erros, a questão não é essa. Lembrando que, só para quem eu não sou católico, quer dizer, tecnicamente eu sou, né? Porque estou lá registrado, fiz Eucaristia, Primeira Comunhão, mas eu não professo a religião, não considero nem cristão, essencialmente. Eu apenas tenho um respeito pelas religiões e o estudo. Eu acho que das tradições que nós temos no mundo, no Ocidente, definitivamente a Igreja Católica é a melhor. O mundo estaria bem melhor hoje se a Igreja Católica estivesse mais forte. E é o que me leva exatamente ao ponto crucial. Apesar de todas essas críticas, e de até algumas questões, se realmente as abordagens do Papa Francisco eram mesmo recomendáveis, né? O fato é que, pela primeira vez em décadas, a Igreja Católica experimentou crescimento de fiéis. Então, sim, isso evidentemente está associado ao pontificado do Bergoglio, né, que é o nome original dele. É uma pena que ele não tenha tido tempo de vivenciar, de perceber que, de uma certa forma, essa sua abordagem rendeu frutos, né? E aí eu não sei como é que vai ser daqui para frente. E aí que entra uma questão muito complicada. Como é que quem vai ser o próximo Papa? O Papa vai ser eleito. Então tem toda uma politicagem ali. Então tem que se pensar em determinadas coisas. A Igreja Católica costuma ter uma estratégia razoavelmente consistente e coerente ao longo do tempo para se manter, né? Afinal, ela está aí, já tem 1900 anos, não é brincadeira. É uma instituição muito enraizada, muito forte, mas que enfrenta desafios significativos. Houve muitos bons sinais, né? Como a aproximação com as igrejas ortodoxas, e até uma certa abertura também, uma flexibilidade que ao mesmo tempo, sem perder a sua essência originária, que tem que ser mantida. Mas o ponto é que houve um crescimento, e esse crescimento, apesar de pequeno, ele é significativo porque ele reverteu a tendência de queda. A Igreja Católica, pelo menos há uma década, só vinha perdendo, diminuindo em números, tanto em número de fiéis, quanto em número de membros do clero. Então, pela primeira vez, houve um aumento. E não foi estabilização, não foi aumento mesmo. E sim, isso deve-se a Papa Francisco, não tenha dúvida. Então, num certo sentido, pelo menos numa abordagem geral, e eu sempre disse isso, ele tinha que fazer um pontificado mais inclusivo, um pontificado mais benevolente, aquele assim que costuma ser mal interpretado como um pontificado excessivamente aberto, pouco ortodoxo, que está pondo em risco a doutrina, mas isso é normal, isso é uma dinâmica que você tem que utilizar para conseguir atrair e fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade e conter um pouco essa evasão, né? Ao ponto que há outros momentos que já é mais recomendado fazer o contrário, ser um pouco mais rigoroso para manter a coerência doutrinária, evitar da igreja se descaracterizar também. Então ela tem que alternar essas abordagens. E o Ratzinger foi bem mais conservador, né? Então, e faz sentido que após o Ratzinger tenha vindo assim o Papa Francisco, né? O Ratzinger é o Bento XVI, né? Para que faça essa dinâmica. Então a questão agora é o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que seria melhor se o pontificado do Papa Francisco demorasse um pouco mais, né? Mas uma vez que ele agora faleceu, então qual que seria a melhor estratégia para a igreja tentar manter esse crescimento e essa maior abertura, mas sem perder sua essência também, né? Evidentemente, eu acho que não é o caso de chegar um outro Papa Francisco, talvez até fosse, porque eu acho que essa abordagem poderia ter durado um pouco mais. Mas aí se entrasse um outro Francisco, aí, né, um equivalente, tem até um Papa, que é um candidato que é do Uruguai, né, e que tem um viés muito parecido com ele, mas poderia até ser que entrasse, mas se esse entrasse, provavelmente teria que ser um papado de menor duração.
porque é importante que após esse período de abertura venha um período mais neutro. Não pode ser um período de fechamento, não pode entrar um outro conservador radical que reverte tudo, porque senão o que acontece? Esse crescimento que a igreja experimentou agora poderia se perder, poderia ser revertido, e aí poderia impossibilitar que em momentos vindouros esse crescimento fosse retomado, porque o pessoal pensa, o que adianta eu me aproximar da igreja agora, que de repente vem um Papa reaça e ferra tudo, né? Então acho que o mais provável é que venha agora um Papa mais de meio termo, né? Um Papa que não vai reverter, não vai desdizer nada, mas vai tirar a ênfase, nessa ênfase que o Papa Francisco dava nessa dimensão assim, mais social, e eu acho que vai tentar dar uma ênfase maior nessa questão da solidificação da estrutura interna e da doutrina, para tentar fazer uma ponte, né, de conexão entre as alas distintas da igreja. Então o mais provável seria isso, né? Eu não vou arriscar nomes, não, também nem tenho tanto conhecimento a esse respeito, sei só o básico, mas eu queria fazer essa análise aqui dessas abordagens que se fizeram contra o Papa Francisco, né? Esses ataques todos, alguns absolutamente assustadores. Pessoalmente, como é que o sujeito se diz católico, vai na igreja e deseja a morte do Papa? Caralho, que coisa mais escrota. Se fosse assim, pelo menos uma atrocidade, mas não. Por mais que você questionasse, mais que você fosse contrário a algumas posturas ou opiniões dele, cara, isso aí é uma divergência que tem que ser abordada de uma forma minimamente civilizada, né? Pressupor a coisa dessa magnitude, desejar a morte. Esse pessoal devia ser excomungado, né? Sabe que a agressão física contra o Papa é excomunhão sumária, né? Eu fico imaginando se um sujeito desse chega na frente do Papa, é capaz de bater, né? E aí você vê esse indivíduo fatalmente é uma praga do neocon, não tenha dúvida. Pode até ser um pouco mais atenuado, é um liberal conservador com toda certeza, que acha que a defesa do capitalismo é mais importante do que qualquer outra coisa, mas muito provavelmente um neocon, ou seja, já é a degeneração da degeneração. É o tipo de gente que a igreja estaria melhor sem eles, de fato, né? Vão lá para a igreja do Edir Macedo, vão lá para os sionistas, os pseudo-cristãos que vão lá defender Israel, meu Deus do céu. A igreja católica que cresceu principalmente na África e na Ásia, não cresceu bem nas Américas para estar estável na Europa. Algumas pessoas poderiam perguntar, né, mas será que não seria o caso então de pôr um Papa europeu para tentar conter a reversão da igreja católica na Europa? Eu acho que não, acho que a Europa é caso perdido. Se for valorizado esse ponto, né, colocar um Papa europeu agora de novo, especialmente um inglês, um alemão, a não ser que o cara tenha um posicionamento muito contrário ao que se espera dele nesse sentido, eu acho que seria um retrocesso. Seria um excelente momento para colocar um Papa africano, ou eu acho até melhor um Papa asiático, um chinês, seria perfeito. Intensificaria essa abordagem da multipolaridade, né, ou multinodalidade, né, como diz o Pedro Escobar. Talvez, eu acho que faria mais sentido colocar um Papa norte-americano do que colocar um europeu. Também não sei se seria o caso de colocar outro Papa sul-americano, também pode ser. Tem até brasileiro na jogada aí, né? Então, que provavelmente pouco. Mas tudo isso depende também de se espera que esse papado seja um pontificado longo de transição. Se for um de transição, a gente pode esperar qualquer coisa. Alguém que se espere que fique pouco tempo, né? Isso é um sinal claro disso é quando você coloca um Papa já bem idoso, porque evidentemente não vai ficar muito tempo. Mas quem sabe, né? O cara pode entrar aí com 80 anos e viver, né? Mas dificilmente vai passar muito. Então isso já seria um sinal de Papa transicional. Ou poderia colocar um cara mais novo e fazer que nem o Ratzinger, né? Renunciar ao papado. Então, mas não sendo um transicional, sendo um que se aposta que vai ter o pontificado mais longo, aí acho que tem que observar, tem que se dar preferência para um Papa mais de uma maior ambiguidade, uma maior neutralidade, um Papa que seja mais conciliador, mas assim, tendendo mais para temas favoráveis ao universo africano, à Ásia, a questão da multipolaridade, e uma retração, uma nova reação conservadora agora, eu acho que seria extremamente problemática, porque iria frustrar aqueles que se aproximaram da igreja graças à abertura dada por Francisco, e não sei se conseguiria reverter alguma perda de influência naquelas camadas mais conservadoras, ou piores, poderiam se sentir mais justificados para tentar puxar a igreja mais ainda para o lado maléfico de defesa do capital financeiro, essas coisas todas. O Papa Francisco criticou muito o capital financeiro, isso foi muito bonito de se ver. Mas é isso, eu só queria compartilhar essas minhas opiniões aqui a esse respeito, embora eu não goste muito de comentar temas assim que estão no forno ainda, né? Nem sabendo como é que vai ser, mas eu queria trazer logo esses elementos aqui a respeito do Papa Francisco e aí ver, né, como é que vai ser. Vamos esperar algumas semanas para ver qual vai ser o próximo Papa e quem sabe fazer uma outra análise a esse respeito.
Eu sou Marcos Valério XR, no dia 22 de abril de 2025. Muito obrigado por sua atenção.